Boa tarde, pessoal. Meu nome é Aline Aparecida Matilde Silva. Eu sou aluna do terceiro período do curso de Licenciatura em Computação pelo IFTM, que é o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no campus Uberaba. Eu sou bacharel em Administração e sou especialista em Gestão Pública Municipal. Eu trabalhei por 14 anos como gerente administrativo de uma rede de drogarias e atualmente eu sou consultora de vendas no setor da construção civil. Hoje eu estou aqui para ministrar uma aula para vocês, né? Vou apresentar aí o meu plano de aula. Essa aula ela foi preparada para os alunos do curso de licenciatura em computação do terceiro período, para os meus colegas. A matéria é sistemas operacionais, mais especificamente os sistemas de arquivo. Aqui eu coloquei, né, os objetivos, que é conhecer os conceitos dos sistemas de arquivos e os principais tipos, né? A nossa previsão da aula é cerca de 20 minutos, os recursos necessários e o meu plano de aula ele vai ser dividido em duas aulas. Uma aula assíncrona, que é essa, e uma aula presencial, que será a nossa próxima aula. Vamos começar, né? Para a gente começar a falar de sistemas de arquivo, nós vamos falar primeiro do que é um sistema operacional. Vamos relembrar aí o que é um sistema operacional. O sistema operacional ele é um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware de um computador e que tem uma função de gerenciar os recursos desse hardware. Ele vai fornecer ao usuário um ambiente conveniente e eficiente para a execução dos programas e das tarefas. Vamos dar um exemplo aí de sistema operacional. No caso de PC, né, de notebook, a gente vai ter o Linux, vai ter o macOS e vamos ter o Windows. No caso de dispositivos móveis, dos nossos celulares, nós vamos ter o iOS e o Android. Sistemas de arquivo. O que é o sistema de arquivo? Ele é uma forma de organização dos dados em um meio de armazenamento, seja ele o HD do nosso computador, ou seja ele os discos móveis, como o HD externo, os pendrives, né? O sistema de arquivo ele é a parte mais visível do sistema operacional. Quando a gente liga o nosso computador, por exemplo, o nosso notebook, o que aparece primeiro? Aparece a tela inicial. Na tela inicial, o que a gente vê? A gente vê as pastinhas, os arquivos. Esse é o sistema de arquivo, é o que a gente consegue visualizar. Onde a gente vai no nosso computador e está lá a amostra, que são as pastinhas e os arquivos. Esse sistema de arquivo, ele estrutura e organiza as informações. E os arquivos que estão contidos no sistema de arquivo, eles podem ser arquivos tanto de programas quanto arquivo de dados. Os arquivos, a nomenclatura deles é formada da seguinte forma. É uma sequência de caractere e um ponto e depois uma extensão. A gente já tem uma noção de extensão. Quando a gente fala em um arquivo .doc, por exemplo, a gente sabe que esse arquivo é um arquivo do documento do Word. Quando a gente fala num arquivo MP3, a gente sabe que é um arquivo de música, né? TXT, a gente sabe que é um arquivo de texto. Zip, a gente sabe que é um arquivo zipado, né? Então, essa é a forma de dar nome a esses arquivos. É o nome, ponto e a extensão. E a extensão vai identificar para que serve esse arquivo. Eu trouxe até uma imagenzinha aí que vai especificar melhor, né? Os arquivos de computação, os arquivos de vídeo, os arquivos de texto, os de áudio, que é o MP3, o WMA, os de imagem, que eu não falei anteriormente, que é o BMP, o JPEG, o GIF, e os executáveis, que é o .exe, o BAT, o .com e o .cmd. Quais que são as funções de um sistema de arquivo? O sistema de arquivo ele vai gerenciar o espaço de armazenamento nos dispositivos. Ele vai organizar os arquivos e diretórios, tanto é que no caso do notebook, quando a gente abre, a gente vê as pastinhas, né? Essas pastinhas é exatamente para isso, para poder organizar e separar esses arquivos em diretórios. Permite e restringir acesso aos dados, mantém a integridade desses dados e busca e recupera dados. Aqui eu coloquei também uma ilustração, né, de um desenho de um sistema operacional.
as pastinhas e dentro das pastinhas os arquivos. Ou seja, o sistema de arquivo é aquilo que a gente vê no nosso PC, é aquilo que a gente vê no nosso dispositivo móvel, é o que a gente tem mais contato, né? A gente tem contato frequente com o sistema, tanto quanto com o sistema operacional, como com o sistema de arquivos. Agora nós vamos falar propriamente dos tipos de sistemas de arquivo. Primeiro que nós vamos falar da família FAT, é o File Allocation Table, a tabela de alocação de arquivos. Ele é padrão do sistema DOS ou dos Windows antigos. Possui várias versões que foram evoluindo com o tempo. A última versão da família FAT é a FAT32. Seguido, nós vamos vir com exFAT, que é o Extended File Allocation Table. Ele foi criado pela Microsoft em 2006. Ele veio para substituir o FAT32 e ele é de uso exclusivo em pendrives e cartões de memória de alta capacidade. E uma coisa interessante aí da gente poder estar gravando e prestando bastante atenção, que vai servir para a gente, é que ele tem suporte para o OS X, para o Android e para o Linux. Ou seja, quando a gente for formatar uma mídia removível, um cartão de memória, um HD externo, é legal a gente estar usando o exFAT, porque com ele a gente vai conseguir acessar os arquivos nesses sistemas operacionais, que é o OS X, o Android e o Linux. O próximo sistema de arquivo aí é o NFTS, que é o New Technology File System. Ele também foi introduzido para substituir o FAT32, que era limitado para máquinas com Windows de suporte até 16 exabytes. Gente, exabyte é uma coisa muito grande, assim, é um espaço muito grande. E ele trabalha com journaling. O que é o journaling? O journaling é importantíssimo no sistema de arquivo. Ele vai fazer o registro de todas as alterações que a gente fizer em algum arquivo. Então, o sistema de arquivo é essencial que ele tenha journaling, porque você vai conseguir controlar as alterações, verificar e, a partir daí, até recuperar algum arquivo, né? Suporte e permissão a arquivos e criptografia dos arquivos gravados. E ele não é compatível com o OS X ou com o macOS, somente leitura, ou seja, se a gente formatar algum dispositivo com esse sistema, o que vai acontecer se a gente for usar um macOS ou um OS X, ou seja, se a gente for usar algum aparelho da Apple, a gente só vai conseguir ler, a gente não vai conseguir fazer alteração. E conversões Linux anteriores ao kernel 2.2. Agora são sistemas de arquivos exclusivos do Linux, que é o XT. Nós temos aí o XT2, o XT3 e o XT4. A partir da versão XT3 já possui journaling. Porém, a versão padrão hoje do Linux é a XT4. Ela suporta arquivos de 16 terabytes e até um total de 1 exabyte. Não tem suporte nem para o Windows nem para o OS X. Agora nós vamos falar aí dos sistemas de arquivos da Apple. A Apple começou com o HFS, né, que é o Mac Office Stand, que foi em 1995. Eram arquivos de 2 GB e de até 2 terabytes. Eu até gosto de ressaltar aí que a Apple ela está sempre à frente, né? Olha para vocês verem, em 1995, quando a internet estava chegando no Brasil, já se tinha os sistemas de arquivo da Apple com um volume de 2 terabytes, que é muita coisa. Para aquela época, então, era uma coisa exorbitante de espaço. Posteriormente veio o HFS+, que foi lançado em 98, que já tinha, aí já passou a ter o sistema de suporte journaling, que foi o que eu falei, que é o controle das alterações nos arquivos, e ele comportava volumes de até 8 exabytes. E agora é o APFS, que é o Apple Filing System, que foi lançado em 2017, e aí ele já está otimizado para os SSDs e outros tipos de mídia. Como a gente já sabe, né, a Apple ela é exclusiva, vamos falar assim, mais restrita, a Linux também, mas a Apple, por ser, ter uma capacidade maior de armazenamento, né, os aparelhos da Apple são mais, vamos falar assim, mais vigorosos, né, ele não tem suporte nem do Windows nem para o Linux. O Linux também entra nessa mídia aí, ela não tem suporte para os outros sistemas operacionais. Mas a gente acaba ressaltando a Apple porque muita gente tem os macOS aí e não consegue
utilizar os arquivos, as mídias, né, em outros aparelhos. Mas nada que impeça de uma pessoa querer ter um aparelho da Apple, né, gente? Que é um aparelho excelente. Então é isso. Agora nós vamos falar de um sistema de arquivo que ele é exclusivo para servidores, que é o ZFS. Ele foi lançado em 2006 pela Sun Microsystem e posteriormente, e até hoje, ele é mantido pela Oracle. Ele possui um gerenciamento de volumes grandes de armazenamentos, né, especialmente em servidores. Ele tem uma proteção de arquivos avançada e também tamanho de armazenamento muito grande, que vai até 256 trilhões de iambytes. Assim, a gente pode pegar, para a gente ter uma noção do que é isso, a gente pode pegar todas as informações da internet, todos os arquivos, nuvens que a gente não vai conseguir alcançar esse iambytes aí. Ele tem suporte para Linux, para FreeBSD, para TrueOS e pode ser compatível também com o Windows e com o OS X. E é isso, gente. É uma coisa bem simples, né? Os sistemas de arquivo é aquilo que está presente no nosso dia a dia, aquilo que a gente movimenta dentro das nossas máquinas, né? A gente salva arquivo, a gente copia, a gente envia, a gente renomeia, cria pasta. Então, a gente está movimentando com o sistema de arquivos o tempo todo, praticamente, que a gente está mexendo com os nossos aparelhos, a gente está em contato com o sistema de arquivo. E às vezes fala sistema de arquivo, parece meio complicado, mas é uma coisa simples e é uma coisa que a gente está mexendo todos os dias. Eu conto com todos na aula presencial, porque eu preparei 2 atividades bem interessantes para a gente poder fazer na aula presencial. Porém, para essa aula gravada, eu deixei lá no Google Sala de Aula um link, que também está presente aqui na gravação, de um formulário que eu gostaria que vocês preenchessem. Na verdade, é um questionário. Um questionário que provavelmente servirá de avaliação para a gente, às vezes até alguma pontuação. É coisa bem simples, é tudo que está aí dentro do que a gente acabou de ver, né? E eu conto com a resposta de todos aí. Na nossa próxima aula, que será uma aula presencial, nós vamos ter um quiz com Kahoot. Preparei um quiz com Kahoot lá para vocês. É uma sequência de perguntas e vai ter uma premiaçãozinha aí, gente. Vai ser bem interessante, vai ser uma dinâmica legal. Então, vou pedir que todos levem os seus celulares, né? Quem não levar o celular, leva o notebook, para a gente poder conseguir acessar o quiz do Kahoot. E vamos ter um chocolatinho de brinde. E também eu vou estar levando um HD externo para a gente poder fazer uma dinâmica de formatação desse HD. E vocês vão me contar aí qual que vai ser o programa, qual vai ser o sistema de arquivos ideal para essa mídia que a gente vai formatar durante nossa aula presencial. Obrigada a todos, né? E até a nossa aula presencial, gente. Um abraço.